Olá, alunos, bom dia, tudo bem? Pessoal, vou fazer aqui um vídeo, tentar ser bastante breve, para a correção aqui da atividade da página 20 a 22, né? Eram as atividades 1 e 2, tá certo? Então, no primeiro momento, vocês têm aqui esse texto Labirintos. Eu não vou fazer com vocês a leitura do texto agora na correção. Vocês podem aí mesmo dar um pause no vídeo e, de repente, fazer a leitura ou acessar pela apostila que vocês têm em mãos para fazê-la, tá certo? E esse texto aqui, Labirintos, de Marcos Hoff, sobre ele a gente tem aqui a primeira atividade, essa atividade 1 aqui. Qual a finalidade desse texto? Vocês devem se lembrar de uma aula anterior que a gente teve, eu até acho que enviei para vocês um podcast, sobre artigo de divulgação científica. Então, esse texto ele tem essa finalidade de divulgar um conhecimento científico. No caso aqui, a respeito da palavra labirinto. Então, esse texto é ao modo de um artigo científico, de um artigo de enciclopédia, que procura então divulgar um conhecimento, que procura, portanto, trazer para a gente saberes a respeito da palavra labirinto, tá certo? Então, essa primeira questão é bem básica mesmo. Pesquise em dicionários os significados possíveis para a palavra labirinto, né? Não está dito dicionários aqui, mas a recomendação minha é essa. E eu aproveito já para deixar para vocês a recomendação desse dicionário aqui online de língua portuguesa, o Priberan. É o que eu mais costumo utilizar. Há outros aí na web, mas esse aqui é o que eu costumo utilizar com mais frequência. Então a gente vai escrever aqui a palavrinha labirinto. E vamos ver o que esse dicionário traz. Então ele tem aqui pra gente labirinto, latim labirintus, do grego laburintos, substantivo masculino, edifício do qual é difícil sair devido ao elevado número de divisões que se entrecruzam, porção do jardim em que as ruas estão dispostas de modo a dificultar a saída. Aqui não, aqui é um labirinto de mosaico, né, no chão, né? Mas vocês têm em mente aquela imagem do labirinto de jardim, né? Aquele arbusto todo podado de forma a formarem paredes, né? E aí você faz em forma de labirinto, é bastante comum isso em filmes, em desenhinhos, etc. Rede complicada de caminhos que se interligam, dédalo. E aqui esse sentido figurado, junção intrincada de várias coisas, confusão, dédalo, emaranhado, enredo, imbróglio. E por último, conjunto de cavidades entre o tímpano e o canal auditivo. Pescou? O labirinto aqui, uma parte do nosso aparelho auditivo. Então, fizemos aí a pesquisa. Vocês podem registrar no caderno aí na correção, né? Se tem a fonte, dicionário Priberan, aí no caderno de vocês. Essa é uma pesquisa que eu acredito bem válida para essa questão B. Como o termo labirinto poderia ser usado no sentido figurado, né? De exemplos. Então você pega aqui esse sentido figurado da palavra labirinto, a ideia então de confusão, emaranhado, enredo, imbróglio, ou seja, imbróglio é o mesmo que confusão, né? Você pode usar então uma frase que diga aí, né? A minha vida se tornou um labirinto, sinto-me em um labirinto, num certo relacionamento, né? Essa sua conversa está um labirinto, eu não estou entendendo nada, tá certo? Então qualquer frase em que labirinto seja esse nome de confusão, de situação de difícil solução ou de dilema também. Você conhece outras palavras que podem ter significados dependendo de como são usadas, né? Então há várias, aqui você vai dar exemplos, há inúmeras palavras que podem ter significados diferentes dependendo da forma como são usadas, tá? Para a gente pegar aqui o mesmo campo semântico de labirinto, você pode pegar a palavra aí ponte, né? Por que o mesmo campo semântico? Porque labirinto é uma construção, ponte também é, por isso que eu lembrei. Então ponte é então uma construção que permite você transpor de um lado a outro, de uma margem a outra do rio, por exemplo. Tá? Mas você pode usar ponte no sentido assim, a escola é uma ponte de contato entre pessoas de diferentes realidades. Tá? Aí a palavra ponte passa a significar ligação, né? Meio pelo qual a gente se comunica e se relaciona em sociedade. Tá certo?
Por que labirintos está grafado em itálico no texto? Então lá no texto você separou aqui a palavra labirintos em itálico. O termo latino, já está dito aqui, o próprio texto já nos dá a pista. Labirinto está em itálico porque está em outra língua, está em latim. Tá? Latim, uma língua morta, uma língua mãe, ou seja, a língua mãe da língua portuguesa, do espanhol, do francês, do italiano e do romeno. Tá? É uma língua, portanto, que deu origem a essas outras. Para a atividade 2 de gramática, eu deixei junto à atividade de vocês 2 vídeos explicando o conteúdo aqui gramatical específico, voz passiva e vozes verbais, voz passiva, voz ativa, voz reflexiva. Peço então que vocês assistam novamente o vídeo se alguma dúvida ficar aqui, tá? Ou assistam os vídeos, são 2 vídeos que eu deixei lá. Talvez tenham notado que são vídeos que não pertencem aqui ao Centro de Mídias SP, eu acabei achando esse vídeo em plataformas de videoaulas de outro estado, mas eu selecionei com muito carinho para vocês para ajudá-los lá. Aliás, deixa eu mostrar, né, caso vocês não tenham visto ainda onde está o vídeo. Vamos lá, deixa eu voltar lá na sala de aula de vocês então, caso vocês não tenham se atentado. Então aqui no 8º ano, aqui na atividade, portanto, ó, eu deixei 2 vídeos aqui, tá? 2 vídeos de 31 minutos, selecionei com carinho para vocês, assistam se tiverem então dúvidas a respeito aqui desse conteúdo. Vamos à correção. Observe a oração a seguir para responder as questões. O rei Minos o construiu para manter aprisionado seu filho, Minotauro, que nascera metade homem e metade touro. Os 2 verbos apresentam ações ocorridas no passado, construiu e nascera. Uma delas ocorre antes da outra. O que ocorre antes? A ação marcada pelo verbo construiu ou a ação marcada pelo verbo nascera? Aqui não se trata de uma questão de vozes verbais, que é o tópico central da aula, mas se trata de tempos verbais. Então você precisa distinguir que essas formas verbais que se apresentam assim, nascera, elas estão no pretérito mais que perfeito. Deixa eu puxar aqui um bloco de notas para registrar para você aqui. Então você coloca aqui, nascera está no pretérito mais que perfeito. Tá? E o tempo do pretérito mais perfeito é um pretérito anterior a outra ação do passado. Então, a pergunta, qual dos verbos está marcando uma ação que ocorre antes, é o verbo nascera. Então, vamos fazer a resposta aqui da A. A forma verbal nascera, pois está no pretérito mais que perfeito, tempo utilizado para expressar uma ação anterior a outra ação do passado. Ok? Se no lugar de nascer o autor utilizasse o verbo nasceu, haveria mudança de sentido na oração? Não haveria propriamente uma mudança, sabe? Haveria aí uma certa inadequação no uso do tempo verbal. Tá? Poderia também ser usado que tinha nascido, que é a forma composta do pretérito mais perfeito. Tá? Então, vou colocar o que eu acabei de dizer para você. Não haveria uma mudança significativa, porém uma inadequação de uso de tempos verbais. Tá certo? Então essa aqui foi a questão 1. Opa! Pesquise uma gramática a diferença entre pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. As 2 orações a seguir expressam o mesmo acontecimento. Bom, desculpa, voltando aqui na questão 2. Então aqui é para você pesquisar em uma gramática, né, a diferença entre esses 2 tempos, para você arrematar aqui essa questão, né, você já respondeu sobre ela, agora você arremata com o conhecimento ali consolidado. Tá? Então vamos fazer uma pesquisinha básica aqui. Pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Qual site que eu posso recomendar para vocês aqui? O Cyber Dúvidas, né, de língua portuguesa, ele é geralmente bastante completo. Tá? Aqui um artigo de 2011.
mas ele ainda é válido para vocês tomarem como diferença aqui entre os dois tempos aqui do pretérito. Então você encontrou aqui essa pesquisa, ela está bem curtinha, anota no caderno, né, para você ter ali como material de estudo, tá certo? Questão 3. As duas orações a seguir expressam o mesmo acontecimento. Faça uma pesquisa para verificar o que as diferencia. O rei Minos construiu o labirinto de Creta. O labirinto de Creta foi construído pelo rei Minos. Aqui entramos na questão lá do início da aula, dos vídeos que eu deixei para vocês. Vozes verbais. Qual que é a diferença que nós temos aqui? O rei Minos construiu. Então, quer dizer, a ação do verbo construir, vamos fazer um registro aqui. A pergunta 2, então, era uma pesquisa. A pergunta 3. Então, primeira explicação que a gente tem aqui. Em voz ativa. Na primeira frase, a ação de construir é praticada por rei Minos. Isto é, agora entra uma questãozinha de gramática importante para vocês. E lá no Centro de Mídia vocês tiveram uma aula sobre isso. A questão de sujeito. O sujeito rei Minos é quem pratica a ação de construir. Pelo sujeito da oração. Então, o que é a voz ativa? Quando a ação é praticada pelo sujeito da oração. Tá? Isso é voz ativa. O labirinto de Creta foi construído pelo rei Minos. Nesta outra frase, que está então em voz passiva, o sujeito é o labirinto de Creta. E o labirinto de Creta não pratica a ação de construir. Pelo contrário, ele é alvo da ação de construir. Então esse é o conceito de voz passiva. Quando o sujeito não é quem pratica a ação verbal, mas ele é o alvo da ação verbal. Tá? Então, na voz passiva, o sujeito, o labi de Creta, não pratica a ação do verbo, mas é alvo, vou colocar aqui entre aspas, alvo da ação verbal. Qual ação verbal? Foi construído. Tá? Então aí, esse é o conceito de voz ativa e de voz passiva para você registrar aí na correção da atividade 3. Tudo bem? Questão 4 e última. A oração em negrito marcada no trecho a seguir está na voz passiva. Passe-a para a voz ativa, fazendo as demais adequações necessárias para manter a coesão do período. Então você vai agora transpor, mostrar o que você aprendeu a respeito da atividade anterior e das videoaulas que você deve ter assistido lá pelo Classroom. Então você vai transpor da voz passiva para a voz ativa. De acordo ainda com a mitologia, Minotauro foi morto pelo herói Teseu. Então, qual que é o sujeito de Minotauro foi morto pelo herói Teseu? Minotauro. Minotauro pratica a ação de matar, né? Tudo bem? Foi morto, ação de matar ali, subentendida. Morto é pretérito, perdão. Morto é ali, particípio passado do verbo matar. Então, não, Minotauro não pratica a ação de matar. Minotauro é alvo, ele sofre a ação de matar. Quem que praticou a ação de matar? Herói Teseu. Então, na voz ativa, o sujeito tem que ser quem pratica a ação. Então, a gente vai transpor isso aqui. Opa! Vou abrir um registro aqui para a questão 4. Então, a gente começa com o sujeito que pratica a ação. O herói Teseu matou Minotauro. Tá ok? É exatamente isso, coisa bem simples. Então você tem aqui o sujeito, agente, sujeito ativo, e você tem aqui
Minotauro como sendo o objeto da ação, tá certo? Então, na voz ativa, o sujeito é agente, o sujeito é ativo, tá certo? Ele pratica a ação do verbo, tá certo? Então, pessoal, tá aí a correção, espero ter ajudado vocês. Correção, então, aí das atividades 1 e 2 do Caderninho do Aluno do 8º ano de Língua Portuguesa, caderno do São Paulo Faz Escola, aqui na rede pública do estado de São Paulo. Não deixe de conferir ali no canal, eu estou organizando para vocês essas videoaulas, essas correções em playlists específicas, e também aproveite para dar uma olhadinha no canal, no que mais tem ali, em outros conteúdos que de repente possam servir a vocês ou a quem vocês possam indicar também, tá bom? Pessoal, grande abraço, até mais, tchau, tchau!